Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós invocamos o Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, retomamos aqui o nosso estudo do Evangelho de Nosso Senhor segundo São Mateus, né? E retomamos do capítulo 4, versículo 12. Então vamos ler o trecho até o versículo 16. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Boa noite, Neuza. Salve Maria. Boa noite, irmão. Salve Maria. Bom, gente, então, vou começar a falar um pouquinho do contexto, não é? Então, no nosso último encontro, nós concluímos as tentações de Jesus. O Senhor havia sido conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, depois do seu batismo. E agora, tendo vencido as tentações, Deixa eu escutar aqui, depois eu limpo a cozinha. ele agora inicia o seu ministério. Ele começa pela região da Galileia, né? O celular tá baixo ou eu tô surdo? Hã? Interessante, não é, que no Evangelho agora da ressurreição, Nosso Senhor, quando aparece, né, para Maria Madalena e as mulheres que iam até o sepulcro, né, até o sepulcro de Cristo, Nosso Senhor diz para elas, né, falar para os apóstolos que fossem para a Galileia, né? Então, justamente do ponto em que Jesus inicia, né, o seu ministério público. Ou seja, é como que Jesus ali, digamos assim, vamos voltar do início, né? Vamos recomeçar, né? Bom, então vamos lá, gente. Então, Jesus, ao saber da prisão de João Batista, sai da Judéia e vai para a Galileia, para não antecipar o tempo oportuno da sua paixão. Então, Jesus, sabendo que João Batista havia sido preso, sabia que o clima não era um dos mais favoráveis, né, na região dos judeus, então ele parte para a Galileia. E a gente vai entender um pouquinho por que ele vai para a Galileia.
Como os judeus calaram a voz que preparava os caminhos do Senhor, o Verbo eterno, a palavra divina, foi pregada para os gentios da Galileia. Então, a Galileia, ela era uma região, tá? E nessa é uma região razoavelmente grande. Então, havia ali uma parte que era habitada pelos judeus e uma outra parte que não era habitada pelos não-judeus, né, pelos gentios. Então, por isso que Nosso Senhor vai para lá, porque ali já não era uma região considerada propriamente dos judeus, como ela era, digamos assim, né, coabitada tanto por judeus quanto por gentios. Então, ali os judeus não ficavam muito naquela região. E a Galileia também era um ponto, não é? Onde havia uma grande circulação de pessoas. Então, era uma região que as pessoas, para fazer o seu comércio, elas passavam ali pela região da Galileia, né? Então, um lugar assim muito, muito estratégico também, que Nosso Senhor começa a pregar, né? Que é justamente ali onde passavam gente de várias regiões, né? Judeus, não judeus, gente ali da região da Galileia. Boa noite, Maila. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Boa noite a todos. Pessoa de outras regiões, né? Então ali era um lugar muito oportuno, né, para Nosso Senhor pregar, porque pregando ali para gente de várias regiões, né, sabia que a sua pregação, a sua mensagem poderia ser levada, né, a vários outros lugares, que não somente ali na Judéia, né, na região propriamente dos judeus. Então, Nazaré é uma aldeia, né? Digamos assim, é uma cidade pequena, né? O evangelista chama de cidade, mas assim, as dimensões eram de uma pequena aldeia, justamente que ficava na Galileia, né? A palavra Nazaré significa consagrado. Então, a palavra consagrado a gente sabe que também significa separado, né? Então era a parte da Galileia que era separada, que era a parte justamente dos judeus, né? Então por isso que tinha o nome de Nazaré, consagrado, separado, né? Então era aquela parte separada dos gentios para os judeus. E ficava ao lado do Monte Tabor, né? Monte Tabor é onde boa parte, né, dos exegetas católicos dizem que foi no Monte Tabor que Nosso Senhor se transfigurou, né? Cafarnaum é uma cidade na Galileia. Aí Cafarnaum já é dos gentios, que Cafarnaum fica ao lado do lago de Genezaré. Por isso é chamada de marítima, né? Então, Cafarnaum era chamado de marítima justamente porque ficava perto do lago, né, desse lago, que a gente vai ver que a Sagrada Escritura dá vários nomes para esse mesmo lago, tá? Então essa região, né, da Galileia, ela era uma parte Nazaré e a outra parte Cafarnaum. A Galileia estava assim dividida desde o tempo de Salomão, que deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro. Então, Salomão fez um acordo com este rei dos povos gentios, né, Hirão, chamado Hirão, e meio que dividiu, né, essa região chamada Galileia. Então, a parte ficou para os judeus, outra parte ficou para os gentios. Aí vai nos dizer São Jerônimo: considero que entre a morte e a sombra da morte, né, aqui São Mateus ele faz referência, só existe uma diferença,
né? Então, qual que é a diferença de você estar morto e você estar à sombra da morte? A diferença é a seguinte, né, que a morte, ela é própria daqueles que, infelizmente, já desceram aos infernos. Então, morte, na Sagrada Escritura, aqueles que morreram, né, de uma forma geral, significa os condenados, ok? E aqueles que estão à sombra da morte é própria daqueles que estão no pecado. Então, quem está no pecado está à sombra da morte. Por quê? Porque se morre naquele estado, né, aí infelizmente vai passar pela que a igreja chama de a segunda morte, que é a condenação, e a morte propriamente dita, né? A morte corporal, na teologia, né, ela é entendida como que apontasse para o perigo muito maior, que é a condenação da alma, né? Alguns exegetas entendem que uma das possibilidades das quais Deus permitiu, né, que a morte entrasse no mundo após o pecado, é que o homem entendesse que a morte é consequência do pecado, né, a morte física. Só que muito pior, né, do que a morte física é a morte eterna. Então a morte física é só a sombra mesmo, né? É só, digamos assim, algo que está apontando para uma coisa muito pior. A morte em si já é ruim, mas existe uma morte muito pior, que é a morte eterna, é a morte da condenação da alma. Então, quem está à sombra da morte está numa vida de pecado que fatalmente o levará a esta morte espiritual, né? Mas, né, essas pessoas, né, quem está nessa situação, pode, com a graça de Deus, né, e a misericórdia divina, podem a qualquer momento abandonar esta vida de pecado, se converter e, tendo uma vida de penitência, né, então começar uma vida nova em Cristo e sair, né, da sombra da morte, ou seja, da sombra do pecado. Santo Agostinho. São João, ele vai fazer uma menção do Evangelho de São João, tá? Então, São João narra no seu Evangelho que antes que Jesus tivesse deixado Nazaré e de ter ido para a Galileia, mais propriamente para Cafarnaum, Jesus já tinha conversado com Pedro, André e Natanael e tinha realizado o milagre nas bodas de Caná da Galileia. Então, para Santo Agostinho, quando aqui em São Mateus, né, começa aqui a sua narração, sua narrativa, então esses fatos já tinham acontecido. Então Jesus de alguma forma já havia se encontrado com Pedro, com André, com Natanael, e já havia acontecido o casamento do qual Nosso Senhor fez o milagre, né, por intermédio da intercessão de Nossa Senhora. Então esses fatos já haviam acontecido. Então São Mateus começa depois desses fatos terem acontecido para frente. Agora vamos para o versículo 17. E desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Aí comenta assim São João Crisóstomo: Jesus não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque não quis que o povo ficasse dividido, né, entre se seguia São João Batista ou se seguia ele. Então, para São João Crisóstomo, né, o tempo que foi dado para que Nosso Senhor não começasse seu ministério fosse o tempo em que João Batista fosse preso, e aí com a sua prisão encerrasse o tempo da sua pregação, de preparar os caminhos do Senhor,
para que o Senhor começasse a sua missão, a sua pregação, a sua evangelização. Justamente para evitar isso, né? Que, eu sou discípulo de João Batista, eu sou discípulo de Jesus, né? Essas coisas que a gente sabe, né, que acontece, né, com o povo, né? E veja só, né, continua São João Crisóstomo, que Jesus começa a sua pregação de um modo muito sábio, confirmando as palavras de João Batista. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Né? Então, nosso Senhor Jesus começa a sua pregação exatamente como uma continuidade da pregação de João Batista. Né? Então, Jesus não começa já com a sua doutrina, não. Ele começa como que continuando a pregação de João Batista, né? Da conversão, da penitência. E aí São Jerônimo vai interpretar vai utilizar aqui uma interpretação no sentido espiritual. Ele diz assim: podemos dizer com que a prisão de João Batista, né, ou seja, com a prisão de João Batista, Cristo começou a pregar, pois terminou o tempo da lei e começou a era da boa nova do Evangelho. Então, para São Jerônimo, o Antigo Testamento, a profecia, termina com a pregação de João Batista. Então, João Batista parou de pregar, encerra-se o tempo do Antigo Testamento. Então, aí a partir daí começa o Novo Testamento com o anúncio do Evangelho de Jesus. Agora, versículos 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Então, o Mar da Galileia Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e o Lago Salgado, esses quatro nomes querem dizer o mesmo lugar, tá? O Mar da Galileia. Era como era mais conhecido, tá? Mar da Galileia, mas também era conhecido como Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, tá? E esse Lago Salgado que é o menos utilizado, tá bom? Então, quando vocês verem esses nomes na Sagrada Escritura, saibam que é o mesmo Mar da Galileia, tá? É o mesmo lugar. E aí assim, né? Cristo, nosso Senhor, chama os apóstolos antes dele de fato começar a sua pregação, para que nada do seu ministério público ficasse oculto aos apóstolos. Né? Ou seja, nosso Senhor não inicia a sua pregação, de fato, ele, de alguma forma que ele começou, ele deu continuidade à pregação de João Batista, penitência, né, como nós já vimos. E aí ele chama primeiro os apóstolos para, de fato, aí sim começar o seu anúncio público. Né? E por que Jesus fez isso? Para que depois, né, os apóstolos pudessem dizer de modo fidedigno, fiel, verdadeiro, o seguinte: não podemos lhe dizer o que vimos e ouvimos. Ou seja, nada ficou às ocultas dos apóstolos. Ou pelo menos nada de importante, de
considerável, né, para a fé. Então, Jesus começa o seu ministério verdadeiramente, né, ele começa a sua pregação de fato, somente depois que ele chama os apóstolos, para que aí os apóstolos o acompanhassem, né, desde o início, para que eles soubessem de tudo, né, aquilo que Jesus de fato pregou e anunciou. São João Crisóstomo. Cristo os chamou quando estavam em suas ocupações. Vejam, né, que uns estavam, Pedro e André estavam pescando, Tiago e João estavam ali ajudando o pai, né? Então, eles estavam trabalhando. Manifestando assim que convém antepor o seguimento a Cristo a todas as ocupações. Então, Jesus chama justamente quando a gente está trabalhando. Não quando a gente está parado. Isso aqui é muito interessante, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, deixa eu fazer a minha vida primeiro, né? Deixa eu concluir, sei lá, os meus estudos, deixa eu arrumar a minha vida para ir depois, né? Quando me sobrar um tempo, eu não tiver nada para fazer, aí eu passo a ir à igreja, passo a seguir a Jesus, né? E aqui Jesus diz exatamente o contrário. Ele convida justamente quando eles estavam ocupados, quando eles estavam trabalhando. Né? E como no nosso trabalho diário, nas nossas ocupações, a graça de Deus pode vir até nós. Então, às vezes, né, quantas vezes a gente vê alguns testemunhos, né, que as pessoas dão, que ali, enquanto estavam ali nos seus afazeres diários, veio, né, uma graça, e aí a pessoa começou, ali mesmo fazendo o seu serviço, começou a entrar em oração, né? Porque também tem gente assim, né, que coloca tanto obstáculo, né, para a pessoa colocar em oração. Não posso estar fazendo nada, eu tenho que estar totalmente voltado, é claro, né? Isso sim também é importante. Nós termos, separar alguns minutos, pelo menos, né, do nosso dia, para a gente de fato ter aquela oração na intimidade, né? Isso aqui sim é importante. Mas, né, a nossa vida de oração não está assim resumida a isso. Não, muito pelo contrário, é aquilo que São Paulo diz, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar, ou seja, em todos os momentos, né? Em todas as atividades que nós estamos fazendo. Por exemplo, como é que a gente pode orar trabalhando? Né? Não nos esquecendo ali da presença de Deus, que Deus ali está conosco, né? Que a graça de Jesus está ali atuando, embora nós não estejamos vendo com os nossos olhos, nós não estamos no ambiente de oração, mas a gente sabe que a presença de Deus de alguma forma ali está, e que nós estamos diante da presença do Senhor, e que nós podemos invocar a presença do Senhor, podemos conversar, né, no nosso íntimo. Então, no nosso dia a dia, né, claro, a gente pode manter uma vida de oração. E Jesus, Deus, pode ali nos nossos afazeres, né, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, derramar uma graça em nós, nos chamar para alguma atividade, né? Então, a graça, gente, né, é isso que a gente, né, assim, quando a gente caminha, né, na vida de oração, a gente precisa entender que para a graça não existem os limites que muitas vezes nós achamos que a graça tem. Não, a graça ela age quando ela quer, né? Seja quando eu estou no momento de uma oração recolhida, seja quando eu estou nos meus afazeres diários, né? Então, para Deus, nada é impossível. Então, Deus pode ali nos chamar, nos dar uma graça especial, realmente quando a gente está no meio dos nossos afazeres, né? Assim como Ele chamou os apóstolos. Veja, né? Chamou no momento em que eles estavam ali nos seus trabalhos diários. Santo Agostinho.
Cristo não escolheu reis, nem senadores, nem grandes oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Outra coisa importantíssima. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje, a gente, assim, às vezes a gente vive em certas tendências, né? Então, hoje, né, então as pessoas assim, né, uma das tendências que tem, né, que para a pessoa, né, realmente entender da vida espiritual, entender a Sagrada Escritura, né, então a pessoa tem que aprender o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, não sei o quê, fazer teologia, depois olha, não. É claro que precisa da nossa parte haver um esforço, né? Uma procura pelo conhecimento, pela leitura, pelo estudo da palavra. Mas a gente não pode, né, também fechar que o estudo da palavra somente para teólogos, né, grandes doutores, né, autoridades. Não. A palavra de Deus é pregada para todos. Assim, algo que sempre quando a gente comenta isso, me vem assim muito à mente um exemplo, né, que aconteceu na vida de São Boaventura. São Boaventura é um dos doutores da igreja, né? Ou seja, é um daqueles que realmente estudaram na igreja, um grande teólogo, né? E perguntaram para São Boaventura se somente os grandes teólogos, né, poderiam ter uma vida espiritual. Né? São Boaventura fala, né, com toda a tranquilidade, com toda a sua clareza, que não. Né? E aí havia uma senhora que fazia a limpeza naquele lugar. Né? E aí ele apontou para ela e falou, olha, aquela senhora ela tem uma vida espiritual elevadíssima. A simplicidade dela. Né? Então os mistérios de Deus, né, não estão assim, né, não estão acessíveis àquelas pessoas que têm conhecimento, né, fino, grande, não, elevado, não. Então a gente precisa lembrar que Deus é uma pessoa. Nosso Senhor é uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós. E que qualquer pessoa pode ter uma intimidade com Jesus. Pode saber da vida de Jesus. E que estas pessoas, muitas das vezes, têm uma fé muito maior do que algumas pessoas que infelizmente estudam há 20, 30, 40 anos e que estudaram tanto que parece que, né, elas se fecharam ao seu estudo e deixaram a fé de lado. Então, que a gente precisa, né, ter esse equilíbrio das coisas. Né? Então, Jesus chamou pessoas simples. Pessoas que, com certeza, isso aqui é absoluto. São Pedro, pelo menos, nós podemos falar com toda certeza. São Pedro era analfabeto. Nunca havia escrito nada. A única coisa que ele falava era o aramaico, ainda, né, assim, o aramaico daquela região, que era, digamos assim, né, havia ali um sotaque, né, como toda região tem a sua língua, mas tem os lugares que tem um jeito diferente, né, de falar. E foi esse homem que foi o primeiro papa da igreja. Quer dizer que não aprendeu nada? Não, aprendeu muita coisa com Jesus. Convivendo com Jesus.
acompanhando Jesus nas suas missões, nas suas pregações, ou seja, na intimidade com Cristo. Então, qualquer pessoa pode, através da oração, ter uma intimidade com Jesus e ser um grande conhecedor de Jesus. E aí, claro, na oração, ele lendo a palavra, estudando a palavra, a partir da sua oração, pedindo as luzes do Espírito Santo, que o próprio Cristo ali explique, olha, Senhor, eu não estou entendendo muito bem essa passagem, ou como nós estamos fazendo aqui. Então a gente se reúne, a gente estuda, a gente conhece um pouco mais da palavra de Deus, de maneira simples, sem assim, grandes coisas sofisticadamente falando, de maneira simples. Vamos lendo a Sagrada Escritura, o Evangelho, vamos lendo o que os santos nos ensinaram e a gente vai crescendo na fé. Aí há um padre da igreja, chamado Remígio de Auxerre. Ele aqui faz uma interpretação alegórica muito interessante. Então ele começa assim a sua explicação. Entendemos pelo mar este mundo. Então, na Sagrada Escritura, de uma forma geral, aqui já fazendo essa interpretação alegórica, então o mar, ele simboliza o mundo, tá? Por quê? Porque o mar, por causa das suas águas amargas e da sua agitação, então ele simboliza o mundo, porque o mundo tem as suas agitações, o mundo é agitado, tem as suas amarguras, porque o mundo está afastado de Deus. Então, pelo pecado, vem a maldade, vem os sofrimentos, vem as dores. Então, por conta desta simbologia que está por trás do mar, na Sagrada Escritura o mar é identificado com o mundo. Mas a Galileia também é interpretada sendo o mundo, porque a Galileia é uma região volúvel. Lembra que eu falei para vocês por que ela é volúvel? Porque uma parte é judia, uma parte é pagã, é uma região que tem pessoas de vários lugares do mundo, então ela também é uma região volúvel, não é uma região pacata, é uma região também agitada. Então ela também se identifica com o mundo. Cristo andava junto ao mar. O evangelista não diz que Jesus andava no mar, mas andava junto ao mar. Quando foi que Jesus, se o mar é o mundo, como Jesus veio andar à margem do mar? Quando nosso Senhor se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Então, a partir da encarnação, Jesus começa a caminhar à margem do mundo. Porque quem está na margem, está ali, naquela situação que nem está na água, mas não está na terra. Ele está naquela faixa da areia. Não é nem terra e não é nem água. Por quê? Porque Jesus, ele está na região do mar. Ele está na região do mundo, mas ele não está no mundo. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Jesus não está ali entregue à volatilidade do mundo. Não. Porque nosso Senhor é soberano. Então ele está junto, mas ele não está sofrendo ali o impacto, a agitação da água. Tá? Então ele faz toda essa interpretação. Por estes dois irmãos, agora ele falando dos dois irmãos. Tá? Então primeiro de Simão, Pedro, e André. Então, por esses dois irmãos se designa os dois povos que foram criados por Deus.
Quais os dois povos que foram criados por Deus? Os judeus e os pagãos. É assim que, para a Sagrada Escritura, a humanidade está dividida entre os judeus e os não-judeus. Né? Por Deus Pai, os quais ele, quando olhou misericordiosamente, né, olhou para os dois, olhou tanto para os judeus quanto para os não-judeus. Então, Pedro, que quer dizer conhecedor, então a palavra Pedro, no primeiro momento significa conhecedor, é dito Simão. Então, Simão Pedro. Pedro conhecedor e Simão significa obediente. Então, Simão Pedro, ele representa os judeus. Por quê? Porque os judeus conheceram a Deus por meio da obediência da lei. Então, Simão Pedro, Pedro conhecedor, Simão obediente. Então, os judeus, porque conheciam as leis, obedeciam a Deus. Então, Simão Pedro representa, entre os dois irmãos, os dois povos, representa os judeus. André, que quer dizer viril ou formoso, por ele se entende o povo gentil. Que, tendo conhecido Deus, persevera de modo viril, ou seja, de modo firme, na fé. E chamou a nós, povo, quando enviou seus pregadores, dizendo: vinde a mim, vinde após mim, isto é, abandonai o enganador e segui o Criador. Os apóstolos, depois, os apóstolos foram constituídos como pescadores de homens, melhor dizer. Ou seja, qual que é a comparação do pregador com o pescador? Então, assim como quando os pescadores lançam a rede ao mar, eles não sabem quais peixes eles vão pegar, assim também é o pregador. Quando ele lança a palavra, quando ele começa a pregar, ele não sabe quais dos homens que ali estão vão ouvi-lo de fato ou não. Então, por isso que Jesus os chama de pescadores de homens, porque eles vão pregar, eles vão anunciar o reino, eles vão ver as pessoas que estão ouvindo a sua pregação, mas eles não sabem de fato entre aqueles quais eles vão, digamos assim, vão pescar, ou seja, quais daqueles vão se converter mediante a sua pregação. E depois continua, que os irmãos deixaram o navio. Então, eles estavam nas barcas, Simão e André, e eles deixaram o navio. O que é o navio? Então, veja, o navio é aquele que está no mar. Ele está ligado ao mar. Então, o navio, se está ligado ao mar, ele está ligado ao mundo. Como é que o navio está ligado ao mundo? Então, o navio está ligado ao mundo, através dos desejos carnais e, por consequência, ao mar. Então, aquela pessoa que está entregue às fraquezas, às suas paixões, aquilo que é carnal, a carnal aqui nesse sentido, das fraquezas humanas. Então, quando nós nos entregamos às nossas paixões, às nossas fraquezas, o que acontece conosco? Nós vamos para o mundo. Então, assim como o barco está no mundo, está no mar, por conta fazendo essa comparação, é como aquela pessoa, por causa das suas paixões, está entregue ao mundo. Então, eles deixaram o barco, ou seja, deixaram as suas paixões, deixaram as suas fraquezas,
Aí, quando você sai do barco, você sai do navio, consequentemente você sai do mar, então você sai do mundo, você sai dos seus desejos, e aí você passa a seguir a Cristo. Lembra? Convertei-vos e fazer penitência. Converter é o que? Mudar. Então, você sai do mar, sai do mundo e vai seguir a Cristo. E aqui ele faz uma outra comparação, porque além de Simão Pedro e André, existem outros dois irmãos, né? Tiago e João. Por Tiago entende-se o povo judeu e o judaísmo, que derrubou o demônio pelo conhecimento da lei de Deus e dos profetas. Por João, identifica-se a igreja, que por meio da fé em Cristo é salva pela graça. Então, na Sagrada Escritura, nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, né, vários relatos de dois irmãos. Né? Então, sempre, né, os exegetas, então eles vão entender esses dois irmãos ou como os judeus e o povo e os não judeus, os gentios, né? Ou como os judeus e a igreja, tá? Então sempre essa interpretação ela é possível de ser feita, né? Quando a gente na Sagrada Escritura a gente vê a figura de dois irmãos, então ali de alguma forma naqueles dois irmãos estão simbolizados esses dois povos, os judeus, os não judeus, ou os judeus e a igreja. Rabano Mauro, que é outro padre da igreja, né? Então, qualquer fiel, quando se converte, torna-se primeiro um Simão. Ou seja, então, a primeira coisa, o primeiro passo, né, para quem está no caminho de conversão é o que? É obedecer, né? Então a pessoa chega assim, eu quero mudar de vida, né? Então a primeira coisa que a pessoa quer saber é o quê? O que é pecado? Porque ela não quer mais pecar. Então ela quer obedecer à lei, né? Então, primeiro, obediente. Depois ela é Pedro. Por quê? Porque ela vai conhecendo a lei de Deus. E quando ela vai conhecendo a lei de Deus, ela vai conhecendo também os seus pecados. Aí ela vai e torna-se um André. Ou seja, ela suporta, né, com virilidade, né, com energia, os sofrimentos. Por quê? Porque quando a gente sai de uma vida, né, carnal, de uma vida de pecado, há um sofrimento, há uma luta, né? Há um desejo de voltar a ser o homem velho, né? Então a gente passa a ser o André, né? Porque a gente está ali com energia, com força. Não, eu quero viver a palavra de Deus. O passo seguinte é tornar-se um Tiago, derrubando os seus nãos, né? Ou seja, dizendo não a si mesmo, né? Para chegar então a se tornar um João, que é aquele que vive em graça por meio da graça. Então, nesses 4 irmãos aqui apresentados, né? Então, os santos padres, eles veem o quê? Os 4 passos da conversão. Então, primeiro a gente obedece, conhece a lei, depois a gente obedece a lei, depois a gente precisa, né, manter-se firme ali, uma energia para ser fiel, não voltar ao homem antigo. E aí, uma vez que a gente permanece em Deus, né, firme, então a graça de Deus vem a nós e nós permanecemos na graça, né? Então, aqui assim, então a gente conclui, meus irmãos, o nosso estudo de hoje, tá bom? Com essa interpretação espiritual destes versículos.